Vamos falar hoje sobre literatura nacional de terror e mais precisamente sobre esses dois grandes livros aqui do autor Rubens Francisco Luchetti. Logo depois da abertura. Vem comigo! Gente, hoje nós vamos ter então uma combo resenha. E eu vou falar sobre dois livros de terror nacionais que são magníficos. E esses livros então são As Máscaras do Pavor, com essa capa sensacional. Gente, que capa linda essa. E O Museu dos Horrores, com essa capa igualmente fantástica, muito bonita também. Esses dois livros foram escritos então pelo autor nacional Rubens Francisco Luchetti, que é um autor, digamos que da velha guarda. Ele vem escrevendo histórias de terror desde a década de 40 e publicando elas aqui no Brasil. E suas histórias de terror são totalmente reconhecidas dentro do segmento das Pulp Fictions. Aí vem você e pergunta pra mim, o que é uma Pulp Fiction? E eu vou lá, então senta aí porque vai ter uma aulinha básica do Rubens. Pulp Fiction, ou então traduzindo literalmente para o português, ficção de polpa, são então livros e revistas que eram publicados na década de 40, 50 e 60. E essas publicações, elas traziam em si várias e várias histórias de terror, de ficção científica e de mistério. E essas publicações, elas eram chamadas de Pulp Fictions ou ficções de polpa justamente porque as folhas que elas eram publicadas eram de extrema baixa qualidade, ou seja, tipo a raspa da árvore mesmo, o resto que ia ser jogado fora, eles pegavam aquilo, faziam com que aquilo se tornasse um papel de baixa qualidade, bem baratinho, bem ruinzinho, e publicavam então essas histórias nesses papéis. Então por isso os livrinhos daquela época de Pulp Fictions, eles eram bem baratinhos. Era semelhante então aos Penny Dreadfuls, que eram vendidos lá na Inglaterra por volta da década de 20. E essas publicações, elas eram tipo que muito conhecidas por marcarem muito bem na sua capa uma cena bastante chocante, uma cena que chamasse bastante atenção, uma cena que fosse extremamente chamativa para atrair os seus leitores. A gente tem então as mais famosas Pulp Fictions, que temos, por exemplo, a Weird Tales, que vocês já conhecem, que publicava várias obras do Lovecraft, do Robert E. Howard, do Ray Bradbury e de vários outros autores de terror e ficção científica que nós conhecemos hoje em dia. E a Weird Tales era uma das grandes expoentes das Pulp Fictions. E aqui no Brasil, nós também tínhamos as Pulp Fictions nossas. E o Rubens Francisco Luchetti era, digamos que, o rei das Pulp Fictions. E hoje pode-se dizer que ele é o rei do terror nacional, porque as suas obras ficaram marcadas na história e hoje ele vem sendo redescoberto pelos autores e pelos leitores de terror, porque suas obras marcaram muito aquela época e com certeza tem muito que marcar nessa época também. Então, as obras do Rubens têm uma pegada mais, digamos que, old school, ou seja, uma pegada mais clássica. Então você vai encontrar aqui aquele terror que era muito famoso no passado e que hoje em dia infelizmente foi esquecido, como os grandes casarões e mansões assombradas, os grandes monstros da Universal, como por exemplo Drácula, o monstro do Frankenstein, a múmia, o Jack o Estripador e várias outras figuras carimbadas do terror clássico. E o Rubens Francisco Luchetti vai trabalhar muito bem com esses arquétipos do cinema do horror. E pessoal, eu tenho que dizer pra vocês, como ele trabalha maravilhosamente bem esses personagens. Minha nossa, eu me senti assistindo aos filmes da Hammer.
Não sei se vocês lembram, mas a Hammer era um estúdio de cinema britânico que fez muito sucesso na década de 50 e 60. E eles então faziam uma série de filmes com os monstros clássicos, como o Drácula, o monstro do Frankenstein, o lobisomem, a múmia e vários outros personagens icônicos do horror. E a Hammer, ela marcou muito o cinema com o Drácula interpretado pelo Christopher Lee. E, pessoal, os livros, as histórias do Rubens Francisco Luchetti tem totalmente aquela pegada da Hammer, aqueles grandes casarões, aquelas grandes construções, aquele clima sombrio, aquele clima antigo e super interessante. Meu Deus, foi uma nostalgia tão grande ler essas obras dele. Foi extremamente prazeroso para mim me deparar com esses dois livros maravilhosos aqui. Então aqui nós temos os dois que eu recebi de parceria do autor, que me cedeu gentilmente essas duas obras, e eu fico muito grato, e vocês têm que conhecer isso daqui. Primeiramente eu mostro para vocês então As Máscaras do Pavor, que é uma história que tem toda uma pegada, digamos que aquela pegada dos filmes Giallo da década de 70 e 60. Para quem não sabe, mais uma aulinha do Rubens aí, os filmes Giallo são como se fosse o equivalente de hoje em dia aos filmes de serial killers, mas esse termo foi criado lá na Itália e ele era muito trabalhado pelo Mario Bava, pelo Lúcio Fulci. Tanto é que você deve conhecer o Mario Bava por aquele filme sensacional chamado Suspiria, que é um filme envolvendo bruxas, missa negra, esse tipo de coisa. O termo giallo é quando um assassino começa a cometer vários atos hediondos, vários assassinatos de forma muito assustadora, e ninguém consegue descobrir quem é esse assassino. Então tem a investigação da polícia atrás dele, tentando pegar esse assassino, unindo as peças do quebra-cabeça para ver se conseguem chegar até esse assassino. Utilizava muito o giallo em forma de mãos com luvas. Era muito interessante porque ele fazia então seus filmes e colocava um assassino sempre com as luvas na mão, e você via somente a mão enluvada dele cometendo os assassinatos, esse tipo de coisa. E aqui nesse livro, As Máscaras do Pavor, o Rubens vai lidar justamente com isso, com um assassino que assume diversas máscaras do horror para poder cometer os seus crimes. E essas máscaras são nada mais nada menos que os grandes monstros do horror. Então nós temos aqui a figura do Jack o Estripador, nós temos a figura do lobisomem, nós temos o vampiro Drácula, o fantasma da ópera. E gente, é muito, muito legal. Eu me senti assistindo então a esses filmes clássicos de horror, e foi a melhor sensação que eu tive esse ano em uma leitura de livro de terror. E vocês sabem que eu leio muitos livros de terror, mas essa sensação que eu tive lendo As Máscaras do Pavor foi marcante ao extremo para mim. É uma história magnífica, é uma história imperdível, é uma história frenética. É curtinho, então você vai ler isso aqui assim numa sentada só, como foi que aconteceu comigo. Eu peguei o livro e li assim, de ponta a ponta em uma noite. E eu acho que isso ajudou ainda mais a entrar no clima, porque eu li durante a madrugada e foi aquele climão, aquela coisa toda, a história foi me pegando de jeito, e quando eu vi eu tinha acabado o livro e eu queria mais e mais. E o acabamento gráfico, que é a editora aqui, e ele foi publicado, não sei qual que é a editora, pessoal, me desculpem se eu falar errado, mas eu creio que a editora é a Devaneio, e o selo é o Editorial Corvo. E aqui então a Editorial Corvo fez um trabalho magnífico assim visualmente, porque o livro ele é cheio de ilustrações. Por exemplo, antes de começar um capítulo ele tem então todo um acabamento gráfico aqui, e a cada capítulo o autor e os seus desenhistas fizeram questão de colocar então ilustrações para poder manter aquilo ainda mais com a cara das Pulp Fictions famosas. Olhem para vocês verem que legal, gente. As ilustrações são magníficas, são muito bonitas. E eu parabenizo demais os ilustradores que mantiveram então o trabalho gráfico desse livro, porque ficou impecável, deu todo um clima a mais à história, deu todo um tom a mais à história e caiu como uma luva. E depois nós temos essa segunda história aqui, que é o Museu dos Horrores. E essa aqui também capta muito bem o clima das histórias de terror dos anos 50 e 60. Aqui então nós voltamos mais para aquele estilo de filmes de terror que eram lançados pela Universal. Então, por exemplo, o Drácula, interpretado pelo Bela Lugosi da década de 20 e 30, ele é o que está presente aqui nesse livro. E nós temos aqui a nossa história base é o seguinte: nós temos o proprietário desse museu que vocês estão vendo aqui embaixo, que capa magnífica, né, gente? Nós temos o proprietário desse museu e ele acabou de adquirir duas peças importantíssimas para o museu dele, que são o monstro de Frankenstein e o Drácula. E essas duas peças vão compor uma ala totalmente nova que ele vai abrir nesse museu de horrores dele.
Mas acontece, essas duas estátuas de cera são, digamos que, diferentes. Elas não são somente estátuas, elas parecem estar vivas. E acontece então todo um mistério ao redor dessas estátuas, as coisas vão acontecendo, vai tomando proporções épicas e tem várias pessoas envolvidas aqui. E gente, esse livro também é muito bom, tem também a pegada da investigação de um detetive atrás das coisas, tentando unir as peças. E é um livro magnífico também, é um livro bem frenético, é um livro curtinho, como eu disse para vocês, o outro também é, esse aqui também. E isso ajuda ainda mais para você entrar no clima de cabeça na história e praticamente engolir tudo que tá aqui. E é um livro muito bom, eu indico demais para vocês. E aqui então, o meu favorito dos dois é As Máscaras do Pavor, justamente por trazer esse sentimento de nostalgia que eu adorei sentir de novo isso. E o Rubens tá para lançar então o terceiro volume dessa coleção aqui, que é então o Abominável Dr. Zola. E esse então vai tratar do arquétipo do cientista louco. E eu tô muito curioso para poder conferir também. E esses dois livros aqui vocês conseguem comprar bem baratinho com o próprio autor. Eu vou deixar então para vocês aqui embaixo o link do Facebook dele. Você pode comprar diretamente com ele e eles são bem baratinhos. Se eu não me engano, a última vez que eu vi eles estavam custando R$20 cada um deles. E ainda vem com brinde, ele manda autografado. E é muito legal, gente. O autor, ele é super simpático, ele é muito acessível. As obras dele são magníficas. E a nota que eu dou então para os dois livros aqui é com certeza de 5 corujinhas. Vale muito a pena. Quem é grande amante do terror vai amar esses livros, porque são homenagens para os fãs do terror. São histórias de terror escritas de fã para fã. Então, com certeza vai agradar todo mundo que é grande fã das obras de terror. Então, pessoal, essa foi a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedão pra cima aí. E até amanhã com o nosso próximo vídeo do mês do Halloween aqui do Ler Vicia, no seu 4º ano. Tchau, tchau!